A disputa pelo segundo turno traz outros detalhes importantes que muitos ou estão deixando passar desapercebidos ou não estão vendo como deveriam ver. A gente vai te explicar isso aqui. Já apontamos que o Bolsonaro mudou o discurso de ataque às urnas. Esse discurso foi superado quando o próprio exército disse para ele que estava tudo certo no processo eleitoral. Mas esse discurso era o que levantava os apoiadores, conhecidos como gado. Para não sair perdendo, o capitão adaptou o discurso para um ataque às pesquisas. Seus ministros também têm ameaçado com a Polícia Federal na porta dos institutos e outras medidas como CPIs para investigar o que teria dado errado com as pesquisas eleitorais. A narrativa apresentada por Bolsonaro a seus apoiadores é que as pesquisas precisam dizer por A mais B o resultado final das urnas. Mas isso não tem de fato como a gente prevê. Vejam que mesmo que elas tenham errado, elas acertaram os números dos outros candidatos. Agora, não caiam nessa de que Bolsonaro não acredita nas pesquisas. Ele pode não acreditar pessoalmente, mas a sua campanha, sim, ela acredita e precisa de números para trabalhar. Ele descredibiliza isso em público, mas ali, no privado, no comando de campanha, ele precisa olhar para os números até para ele saber o que ele vai fazer. E é baseado nesses dados das pesquisas que ele está agindo. O Bolsonaro paz e amor, todo sereno, que vimos no resultado do primeiro turno, durou poucos dias. Na sexta, ele já deixou isso de lado para assumir o seu lado pistola, que é o que ele sabe que agrada muito mais a sua base. Então esse é o Brasil que nós queremos para nós? Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais, vocês acham que vai dar certo? Vocês vão continuar com o emprego de vocês aí? Agora, por outro lado, Bolsonaro precisa falar para fora dessa bolha e não para dentro dela. É trabalhando com os números que Bolsonaro e sua campanha têm montado a estratégia de igualar as rejeições tanto dele quanto a de Lula. Assim, pelo que eles acreditam, eles conseguiriam virar votos de Lula no segundo turno e tornar tudo mais imprevisível. Bolsonaro também conta que as abstenções vão ajudá-lo a virar o jogo. Já dissemos aqui que as circunstâncias operam muito mais a favor dele nesse sentido. É Bolsonaro quem detém a caneta, Bolsonaro tem a chave do cofre e é Bolsonaro quem pode segurar as coisas que podem atrapalhar o momento. E é isso que ele tem feito, em especial com relação à Petrobras e aos combustíveis, que ele pressiona para segurar os preços até o fim do mês agora. Os apoios que Bolsonaro levantou por meio de governadores eleitos ou que estão no segundo turno, pouca coisa ou nada acrescentam aos votos e à campanha dele. Os números falam mais alto quanto a isso. Como dissemos, a campanha do segundo turno ia cair na pauta dos costumes, que é onde Bolsonaro nada de braçada e tem mais segurança para falar. E foi agindo assim que a campanha dele jogou a isca para a campanha do Lula, que também precisou entrar nessa pauta. Lula tem em sua vantagem a matemática e também aquela memória afetiva. Vejam que ele obteve 48% dos votos no primeiro turno, faltando pouco mais de 1% dos votos para ele vencer lá no primeiro turno. Só que na pauta dos costumes é onde o Lula vai encontrar uma enorme resistência. Não importa que ele grave vídeos se dizendo contra o aborto, por exemplo. Lula não dialoga com esse público, mesmo que a história dele como presidente aponte que ele sempre teve essa atitude. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Outro grande problema que o Lula vai precisar enfrentar está na melhora da percepção de quem acha que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom. A última pesquisa Datafolha disse que 37% tem essa percepção. E a percepção que dizem que o Bolsonaro é ruim, que estava na casa dos 50%, caiu para pouco mais de 40%. Os dados também têm apontado que uma boa parte do eleitorado de Simone Tebet e de Ciro tem ido em direção ao capitão e não em direção ao Lula. A gente disse que isso ia acontecer aqui. A ex-vice de Simone, Mara Gabrilli, inclusive, deu declarações que vão nesse
sentido e até causaram o TSE a agir e tirar um vídeo em que ela associa a morte do Celso Daniel ao Lula. A favor do Lula também está a sua forte presença no Nordeste e ao fato de que Bolsonaro despreza a região. O presidente disse em uma live que o Nordeste está cheio de analfabetos. 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores às regiões, porque esses estados do Nordeste estão há 20 anos sendo administrados pelo PT, onde a esquerda entra, leva ao analfabetismo, leva à falta de cultura. Lula vai usar isso com força para manter o seu capital eleitoral na região. Lula não é uma carta fora do baralho e a campanha do Bolsonaro sabe muito bem disso. Só que exageram ao dizer que o povo elegeu uma grande maioria de deputados para apoiar um segundo governo dele. O seu partido atual, de fato, elegeu uma grande bancada, mas outros partidos que também se elegeram pelo Centrão são nomes que não agem por ideologia, são nomes que vão aonde a toada vai. Então eles tendem a ir para um lado ou para o outro. Agora, para quem diz que Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela, não viu que isso já está acontecendo sob as mãos do Bolsonaro. E quem está falando isso não é a gente aqui, é o João Amoedo, ex-candidato do Partido Novo, que disse que a intenção de Bolsonaro de enquadrar o STF, aumentar o número de ministros da corte, lembra muito bem o que Hugo Chávez fez no país latino. E essas declarações têm sido dadas por senadores eleitos da base de Bolsonaro com esse mesmo intuito, além também da clara sinalização de Bolsonaro de que ele pretende em algum momento tirar a TV Globo do ar. Lula prometeu manter o seu compromisso com a Constituição e a democracia, algo que Bolsonaro já está dizendo claramente que não fará. Ao contrário, tudo que o Bolsonaro alega que Lula fará, ou ele já fez, ou ele já tem essa intenção de fazer. Mas só quem não vê isso é quem está muito preso a uma visão de mundo onde 2 homens casando é um pecado capital. Só vamos descobrir qual visão de mundo vai prevalecer no dia 30. Mas até lá, os dados ainda estão rolando e só saberemos os resultados de todas essas estratégias daqui a 20 dias. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte.